E aí, vamos mergulhar direto nisso. Hoje, a gente inicia uma análise profunda baseada em um material fascinante sobre um tema universal, mas que, vamos combinar, é frequentemente super mal compreendido: o perdão. A proposta aqui é deixar completamente de lado aquela visão tradicional, meio transacional, sabe? Aquela ideia de que alguém nos deve algo e a gente, na nossa imensa e infinita bondade, decide anular essa dívida. O conteúdo que vamos destrinchar propõe uma mudança de paradigma muito mais profunda. A grande sacada é que entender o perdão da maneira correta tem o poder de transformar por completo como a gente vivencia as nossas relações e principalmente a nossa própria paz de espírito. Para começar a entender essa nova perspectiva, logo de cara temos uma citação que vai direto na ferida. O perdão parcial não existe. É uma afirmação bem radical, não é mesmo? O autor argumenta que essa história de perdoar só um pouquinho, ou perdoar a pessoa, mas nunca esquecer o que ela fez, é basicamente uma invenção muito conveniente que a gente criou. O ponto crucial aqui é o seguinte: enquanto a gente acreditar que ainda tem alguma coisinha a ser perdoada, mesmo que seja um resquício daquela ofensa inicial, nós não perdoamos absolutamente nada. Guardar qualquer migalha de ressentimento simplesmente anula todo o processo. E isso nos leva direto para a parte 1, o obstáculo do ego, vencendo as barreiras do eu. Vamos entender como isso funciona na prática. Por que é tão difícil aplicar esse perdão total e restrito? A resposta não está na gravidade do que nos fizeram, mas sim dentro da nossa própria cabeça. Mais especificamente, no nosso ego. O apego que a gente tem à própria dor, aquela sensação reconfortante e quentinha de estarmos certos e de sermos a pobre parte lesada da história, inviabiliza qualquer chance de paz verdadeira. A gente acaba se trancando nas barreiras do eu, virando prisioneiro do próprio sofrimento. E como é que esse ego dá as caras no dia a dia? Principalmente através de falas super defensivas, como "mas ele me fez isso". Pensa bem em como essa frase soa barulhenta e repetitiva nas nossas mentes. O texto bate na tecla de que, enquanto a gente não largar mão dessas frases padronizadas de vitimização, a gente simplesmente não tem habilitação para perdoar. Essa exclamação indignada é a pura voz do nosso orgulho, se agarrando com unhas e dentes a uma historinha onde a gente é mártir e a outra pessoa é o grande vilão. E a novela continua, a gente só troca os personagens. Ela me fez aquilo. De novo, a gente age como refém da própria narrativa. Nós contamos essas histórias repetidas vezes para os amigos, para a família e o pior de tudo, contamos sem parar para nós mesmos, no silêncio da nossa mente. O material aponta que essa repetição exaustiva é um baita sinal vermelho. Mostra que estamos completamente aprisionados pelas ideias do ego e incapazes de enxergar um palmo além do nosso orgulho ferido. Agora, olha a maior armadilha de todas aparecendo. Bater no peito e dizer: ele me fez isso, mas eu perdoei. À primeira vista, parece uma atitude super nobre e madura, certo? Mas o argumento central aqui é exatamente o oposto. Alardear aos quatro ventos que a gente conseguiu perdoar alguém que nos fez um mal terrível é, na vida real, um sinal de tremenda arrogância. Quem sente essa necessidade de anunciar o próprio perdão para o mundo está só inflando o ego, enganando a si mesmo e carregando uma raiva super disfarçada. No fundo, se a gente precisa falar essa frase, é porque o perdão de verdade nunca nem passou por ali. O que nos abre espaço para a parte 2. A ilusão das expectativas, a raiz das mágoas. Afinal, se é o nosso ego quem inventa essas histórias de vitimização, de onde nascem as mágoas em primeiro lugar? Essa transição nos leva a uma verdade bem digesta proposta na leitura. Na maioria das vezes, os conflitos não surgem por causa da maldade dos outros, mas sim das nossas próprias fantasias. A gente exagera, cria cenários perfeitos na cabeça e quando a realidade insiste em não seguir o nosso roteirinho fictício, a mágoa se instala. E aqui a gente tem um contraste gritante. De um lado, a ilusão, essa nossa tendência maluca de culpar os outros por não realizarem os nossos desejos, por não agirem do jeito que a gente idealizou. É o nosso orgulho querendo ditar as regras do universo. Do outro lado, a realidade exige algo bem mais simples, porém 1000 vezes mais difícil. Aceitar a vida, as situações e as pessoas exatamente como elas são. O texto enfatiza que numa visão mais ampla, tudo é do jeito que deveria ser. A gente aqui bagunça as coisas com os nossos próprios delírios. O buraco fica mais embaixo quando a gente analisa por que falhamos tanto em perdoar. Os motivos estão aí. Somos impacientes, somos intolerantes, a gente adora se fazer de vítima, queremos desesperadamente ser aceitos por todo mundo e talvez a revelação mais dura de todas. Essa incapacidade de perdoar quem está de fora é um reflexo direto da nossa própria incapacidade de nos aceitarmos, de nos respeitarmos e de perdoarmos as nossas próprias falhas. Basicamente, a gente joga pro mundo a guerra que tá rolando do lado de dentro.
Então, vamos para a parte 3. A necessidade de ser perdoado. Uma mudança de perspectiva. Até agora, a gente olhou para a situação do ponto de vista de quem sofreu a ofensa. Mas a explicação nos convida a virar o espelho. Existe uma falha humana universal que a gente adora varrer para debaixo do tapete. Nós não somos tão santos quanto gostamos de imaginar. É essencial reconhecer que todos os dias a gente também pisa na bola. A gente machuca pessoas próximas sem nem notar. A gente irrita os outros e causa sofrimento, sim. Quando a gente finalmente consegue escapar dessa bolha de egoísmo, a gente se depara com a nossa própria e profunda necessidade de sermos perdoados. Quando a ilusão de perfeição cai por terra, acontece uma verdadeira epifania. A gente percebe que precisa desesperadamente que os outros tenham paciência com as nossas falhas também. E o autor defende que quando a ficha cai, a gente relaxa. Ao entender que também estamos devendo, a nossa capacidade de perdoar os outros se multiplica absurdamente. Para colocar os pés no chão e ver isso na prática, entramos na parte 4, a parábola dos devedores, o ensinamento de Mateus 18. E olha, não precisa ter religião nenhuma para absorver a genialidade por trás dessa história. O documento usa essa alegoria porque é simplesmente uma das narrativas psicológicas mais precisas sobre o quanto o ser humano consegue ser hipócrita quando tenta medir as falhas dos outros usando a própria régua. A história toda começa com essa matemática famosa, 70 vezes 7. Não é para pegar a calculadora, tá? Essa é a resposta histórica de Cristo quando questionaram ele sobre o limite da paciência. Até quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? A resposta de 70 vezes 7 não é um número exato, mas a quebra total daquele nosso caderninho mental de mágoas. É a introdução de um padrão de tolerância que literalmente não tem limite. Na história que se segue, a gente topa com esse número maluco, 10.000 talentos. Na época, isso era uma fortuna incalculável, uma dívida impossível de ser paga por uma pessoa comum. Esse valor absurdo é uma metáfora para as nossas próprias falhas diárias, aquele mar de erros que a gente comete. E na parábola, o rei olha para o servo, sente compaixão e simplesmente zera a conta. Perdoa essa dívida monstruosa e impagável. Só que logo na sequência aparece este outro número, 100 dinheiros. Uns trocados, o valor de alguns diazinhos de trabalho. Essa era a dívida que um colega tinha com aquele mesmíssimo servo que acabou de ser perdoado da dívida trilionária. O contraste aqui é brilhante para ilustrar o quão minúsculas e mesquinhas são as ofensas que os outros cometem contra a gente quando comparadas a tudo aquilo que a gente mesmo já fez de errado na vida. Olha o passo a passo do absurdo. O servo deve uma fortuna e tem a dívida completamente perdoada. Até aí, ótimo. Mas aí, esse mesmo cara, livre de uma vida de ruína, encontra o colega que deve um trocado para ele. E faz o quê? Ele sufoca o cara, pula no pescoço exigindo aquelas poucas moedas. Ele recebe misericórdia absoluta, mas se recusa a entregar o mínimo de empatia. A moral da história mostra que exigir perfeição dos outros, enquanto se pede compreensão para si mesmo, só leva a um lugar: o total aprisionamento mental. No fim, o Senhor manda prender o hipócrita. E é exatamente isso que a gente faz com a nossa própria mente. O que nos traz para a nossa parte final, o tópico 5. A empatia liberta, o verdadeiro significado. Juntando todas essas peças, qual é a grande lição que fica? Se o caminho é largar as ilusões e reconhecer que a gente também erra, como é que o perdão se parece no mundo real? A resposta está na liberdade imensa que só surge quando a gente aplica empatia de verdade. O material traz uma definição que, para ser sincero, muda as regras do jogo. O perdão não é uma palavra mágica que a gente joga para o universo e muito menos um favor que a gente presta para alguém. Perdoar de verdade é simplesmente adotar um ponto de vista altruísta. É ter compaixão e, acima de tudo, perceber que lá no fundo nunca houve ofensa nenhuma para ser perdoada. O que existia era só a gente delirando sobre como as coisas deveriam ser. Quando a gente internaliza isso, a bagagem pesada de ressentimentos cai no chão e a vida fica incrivelmente mais leve. O perdão não faz um favor pro outro, ele liberta quem sente. E para fechar nossa explicação com chave de ouro, antes de dar palco para qualquer mágoa, ou de começar a contar aquela velha história onde somos as pobres vítimas da situação, vale a pena olhar bem no espelho e se fazer essa exata pergunta: quantas vezes e pelo que nós gostaríamos de ser perdoados? Quando a gente abraça a nossa própria imperfeição, todo aquele sofrimento inútil simplesmente evapora. Fica essa reflexão para a gente continuar crescendo. Até a nossa próxima análise.